Nessa página agora, a gente escolheu para você um exercício, uma questão de vestibular, que já foi, inclusive, discutido, uma semelhante a gente já mostrou como exemplo, quando a gente viu, estava começando a estudar KC, né, constante de equilíbrio, em termos de concentração comum, tá? Ou em termos de concentração. Então, o enunciado a gente vai ler e vai analisar. N2O4 e NO2, ou seja, tetraóxido de dinitrogênio e dióxido de nitrogênio, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio como indicado. Me dá aqui a reação em equilíbrio. 1 mol de N2O4 se transformando em 2 mols de NO2 e reação direta, reação inversa. Continua o enunciado. Em uma experiência nas condições ambientes, introduziu-se 1,50 mol de N2O4, reagente, em um reator de capacidade de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio, isso é fundamental, a concentração do produto NO2 foi de 0,060 mol por litro. Qual o valor da constante Kc em termos de concentração desse equilíbrio? E aí vem as alternativas. Duas coisas fundamentais, ou seja, os detalhes que a gente não pode deixar passar batido. Para o reagente, ele não me dá a concentração molar nem no equilíbrio e nem no início da minha reação. Porém, ele me dá a quantidade de mol e me dá o volume do reator, ou seja, essa quantidade de mol foi colocado nesse volume. Então, através da quantidade de mol, número de mol e volume, eu posso calcular a concentração em termos de mol por litro, molaridade. E é só fazer isso aqui. Molaridade, ou concentração molar, é igual ao número de mols, 1,5 ou 50, dividido pelo volume em litros, 2 está aqui. Esse é o primeiro passo. Porque eu trabalho, quando eu boto a expressão do Kc, concentrações molares. Então, aqui está o primeiro detalhe e é o primeiro passo da nossa resolução. Segundo detalhe fundamental. Estabelecido o equilíbrio, ou seja, quando atingiu o equilíbrio, a minha equação, ele me dá a concentração molar do produto. E aí a gente tem que lembrar que no equilíbrio, as concentrações permanecem constantes. Então, isso aqui eu não mexo mais. Se já está no equilíbrio, esse valor eu já vou usar direto na expressão de Kc. Então, o detalhe que ele me dá para calcular a concentração inicial do N2O4, veja que aqui não está em equilíbrio, é o que ele colocou para se transformar em NO2, para ser consumido. Com isso, eu calculo a molaridade inicial do N2O4, do meu reagente. Aí eu coloquei 1,5 sobre 2, primeiro passo, cálculo da concentração molar de N2O4. Já vimos aqui, joguei para cá, concentração 0,75 mol por litro. Só que isso aqui é no início da minha reação. Então, o que acontece no segundo passo do nosso raciocínio? Concentração dos participantes no equilíbrio. Só com essas concentrações molares no equilíbrio que eu posso substituir na minha representação de Kc. E aí eu coloco a reação de novo. Nota que eu tenho 1 mol de N2O4 para 2 mols de NO2, ou seja, a proporção é de 1 para 2. No início, como eu falei antes, aqui a concentração é de 0,75 mol por litro. Tudo isso a gente já viu lá no início de aprendizagem de Kc. E o produto é zero, porque ainda não foi formado. À medida que isso aqui vai sendo consumido, isso aqui vai sendo formado. E aí você vai ter moléculas suficientes para, a partir de choques efetivos, se transformar de novo ou regenerar o N2O4. Então, no início, a concentração é o 0,75 e aqui é zero. Porém,
Como ele me deu a concentração do NO2, produto, está aqui, no equilíbrio, eu já sei que no equilíbrio eu tenho 0,06. Isso aqui foi formado. E é constante porque está no equilíbrio. E aí eu lembro que para calcular o que reagiu do reagente N2O4, o que foi consumido, basta analisar a proporção. Se aqui é 2 e aqui é 1, ou seja, aqui foi consumido a metade do que foi aqui produzido, formado. Porque a proporção é de 1 para 2. Então, se aqui foi formado 0,06, e aqui a metade disso, o que foi consumido aqui é justamente a metade do que o cara me deu no equilíbrio, 0,03 mol por litro. Então, repara, isso foi consumido. O que foi consumido, o que reagiu, sumiu. O que interessa para mim, para eu poder calcular KC? O que sobra, no equilíbrio. Lembra que isso aqui foi dado no enunciado e eu não posso mais mexer. É usado direto na minha expressão de KC. Porque no equilíbrio a concentração é constante, não mais se modifica. Porém, eu comecei a minha reação com 0,75 mol por litro de N2O4. Reagiu 0,03 mol por litro. Portanto, a diferença do inicial, que eu coloquei no reator, para o que reagiu, é o que sobrou. E o que sobra permanece no meu sistema. E é o que eu vou usar na minha expressão de KC. Então, quando eu coloco aqui concentração dos participantes no equilíbrio, você sempre vai analisar dessa maneira. Toda vez que o cara te der concentração molar no equilíbrio, você usa direto. Como aqui ele não me deu essa concentração, ele me deu número de mol e volume inicial, eu calculei a concentração inicial. Só que por aqui, pelas proporções, ou seja, 1 para 2, se fosse, por exemplo, 2 para 2, aqui também seria igual, 006, 006. Como aqui é a metade daqui, e aqui é 006, a metade vai dar 003. Isso reagiu. Se eu coloquei isso e isso aqui reagiu, foi consumido, é porque sobrou 0,72. E agora veja bem, sobra. Isso é a concentração molar do reagente e do produto no equilíbrio. Então eu vou usar direto agora na expressão de KC. É assim que a gente resolve questões desse tipo. Por isso que eu digo, a exigência elevada mas você tem base, você tem fundamento, dá para você fazer mais rápido e com eficiência. Então, KC é igual a concentração molar do produto ao quadrado, porque, coeficiente estequiométrico 2 mols, sobre concentração molar do reagente elevado a 1, só tem 1 mol. No lugar da concentração molar do NO2, cuidado, tá? Botei a potência de base 10. 0,06, se eu andar 1, 2 casas para a direita, vai dar 6 vezes 10 a menos 2, ao quadrado. Já 0,72, 1, 2 para a direita, 72 vezes 10 a menos 2. É mais fácil trabalhar assim para você não se complicar na matemática. Repara que 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. 6 ao quadrado, 36. Então, 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 36 vezes 10 a menos 4. Sobre 72 vezes 10 a menos 2. Lembra que essa potência de base 10 está dividindo? Quando multiplicar, vai mudar o valor, vai mudar o sinal do meu expoente aqui. Ficou positivo. Então, agora eu tenho 36 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a 2. Tá? Multiplicando potência de mesma base, basta somar os expoentes. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Então, eu tenho 36 vezes 10 a menos 2 sobre 72, divide pelo menor, por 36 vai dar 1,
por 36 vai dar 2, 1 sobre 2, meio, 0,5 vezes 10 a menos 2. 0,5, andei uma casa, é 5 vezes 10 a menos 1. Então, 5 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 1. Somando menos 2 com menos 1, menos 3. 5 vezes 10 a menos 3 é a minha resposta, letra C. Gente boa, isso aqui que comanda todo o teu raciocínio. E para chegar aqui, lembra que a gente trabalha com concentrações molares. Não adianta o cara me dar mol e volume. Eu tenho que transformar em concentração molar. Então, quer dizer, tipo de problema é de elevada exigência? É. Não vou mentir. É a questão que apresenta maior percentual de erros em qualquer vestibular. O cara tem que saber muito, tem que estar muito concentrado para ter essa noção de raciocínio. Ou estudar. Né? Treinar para a eficiência ser a maior possível. Tranquilo? Então, quer dizer, o que você não pegou, repete, porque senão a nossa explicação vai ficar muito longa. Para a gravação, volta, e aí você vai entender tudo que está aqui. Tranquilo? E eu vou apresentar mais questões como essa. Valeu? Grande abraço, até a próxima.